Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente falar de um tema de processo civil que muita gente acha que é bobo para a segunda fase, mas não é. É um tema tranquilo, rápido, aula simples, sintética, bem objetiva, mas tem caído em forma de questão. Eu sempre digo, muita gente se preocupa só com a peça, tem que cuidar também com as questões na hora da prova, tá? Então vamos dar uma olhadinha ali, o tema é condições da ação. Ah, professor, condições da ação é muito bobo, é óbvio que eu sei que você sabe, tá? Dispositivos legais 17 ao 20 do código, entre esses daí, 17 e 18 são os mais importantes. Então vamos lá, quais são as condições da ação? Isso ninguém vai te perguntar. Legitimidade das partes e o interesse processual. Isso ninguém vai perguntar, tá? Já te adianto, ninguém vai te perguntar quais são as condições da ação, não vai. Mas ele vai te trazer um caso concreto e vai perguntar se naquele caso existe interesse processual ou se naquele caso a parte é legítima. Cuidado com isso daqui, tá? Então vamos lá. Quando eu falo em legitimidade das partes, eu não posso, tá? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que a legitimidade das partes também é chamada de legitimidade ad causam, que é diferente da legitimidade ad processum. Cuidado com isso daqui, tá? Ó o macetinho batata do professor Guilherme aqui, ó. Causam, começa com CA, CA de condições da ação. Ó, o CA aqui, ó, condições da ação. Mesma coisa, tá? E o ad processum é pressuposto processual. O PR ajuda a lembrar de pressuposto, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Gabriela, minha filha, absolutamente incapaz, tá? Tá longe de atingir 16 anos. Vai demorar bastante isso para acontecer, tá? Ela é absolutamente incapaz. Mas ela poderia entrar com uma ação de alimentos contra mim? Sim. Então, para a causa alimentar, ela teria legitimidade. Por quê? Porque ela é minha filha, eu sou o pai dela. Ponto. Então, a legitimidade, a de causa, tem a ver com a titularidade do direito. Ponto. A lógica é essa. O titular do direito aos alimentos é ela, aquele que tem que pagar alimentos sou eu. Nós dois somos partes legítimas. Pelo menos, em regra, sim, tá? Agora, ela pode estar no processo só se estiver representada. Isso é legitimidade processual, conhecida também como capacidade processual. Fechou? Então não erre isso daqui. Segundo ponto importante sobre a legitimidade das partes é lembrar que ela pode ser a ordinária e que ela pode ser também a extraordinária. Cuidado com isso daqui. Então, no exemplo que eu dei, em que a parte é legítima porque é titular do direito, é legitimidade ordinária. Ela entra com a ação e se ela ganhar é dinheiro no bolso dela. Legitimidade extraordinária quando o ordenamento assim autorizar. Exemplo, o MP entra com uma ação, já fez isso uma vez, contra o reajuste das mensalidades escolares. O MP vai ganhar o que com isso? Nada. Quem vai ganhar são os pais daquelas crianças que estavam matriculadas lá nas escolas que estavam havendo esse reajuste indevido. Mas por que o MP pode fazer isso? Porque o ordenamento jurídico autoriza que ele faça. Fechou? Então cuidado, muitas vezes ele não é legitimado ordinário. Legitimado ordinário é aquele que o direito é dele e a ação é dele. Legitimidade extraordinária é aquele que a lei autoriza ele entrar com a ação, tá? A gente conhece isso também por substituição processual. A lei autoriza ele entrar com a ação para ganhar a ação em nome próprio, mas o benefício é de outra pessoa. Exemplo clássico, o sindicato de uma determinada categoria ingressa com uma ação coletiva. Quem vai ganhar isso? Quem vai ganhar alguma coisa não é o sindicato, são os trabalhadores daquela categoria. Fechou? E o interesse processual, ele está relacionado basicamente a duas linhas, tá? Alguns trazem uma terceira, mas é a ideia de necessidade, utilidade, adequação. Mais importante essas duas aqui, ó. É a ideia de que é necessária, é útil a provocação do Estado, e aí dentro disso eu preciso analisar com você o artigo 19 e o 20. Por quê? Porque quando eu falo em interesse numa tutela declaratória, numa sentença declaratória, tem que ser numa dessas hipóteses aqui, ó.
da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou falsidade de um documento. Então pode aparecer na tua prova assim, ó, é possível entrar com uma ação. Há interesse de agir na ação que visa apenas declarar se o documento é verdadeiro ou falso? Há. Por quê? Porque está aqui, autenticidade ou falsidade do documento. Existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Professor, eu posso entrar com uma ação judicial? Simplesmente para que o juiz me diga qual é a adequada interpretação daquela cláusula contratual? Posso. Isso é um modo de ser de uma relação jurídica. Eu não nego que eu tenho um contrato com ele. Então há uma relação jurídica contratual entre a gente. Eu só quero entender o que a cláusula 10 diz. Porque ele acha que diz uma coisa, eu digo que acha que diz o oposto. Então nesse caso eu precisaria do judiciário para sanar essa dúvida. Como ele diria como deve se desenvolver aquela relação jurídica ali, tá? E cuidado com essa afirmativa aqui do artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então eu posso, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que houve lá, o cara fez um contrato comigo, ele nega a existência desse contrato, tá? E ainda comete um ato ilícito. Eu posso entrar com uma ação somente para declarar a existência do contrato? Pode. Para dizer que nós temos uma relação jurídica? Pode. Mesma coisa, eu posso entrar com uma ação pedindo somente a declaração de paternidade, sem pedir alimento, sem pedir nada? Posso, tá? Então, cuidado, há interesse de agir sim na tutela meramente declaratória. É isso que pode cair na tua prova e que muita gente se confunde, muita gente erra. Tá? O artigo 18, que eu pulei ele ali, né, ele está aqui, depois você dá uma lidinha, tá? Ele vai falar basicamente sobre essa questão da legitimidade ordinária e extraordinária, com destaque aqui para o parágrafo único, que vai dizer que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, quando a lei autoriza que alguém, em nome próprio, postule o meu direito, tá? Então, alguém está entrando com uma ação, postulando o meu direito lá, eu posso intervir nesse processo como assistente litisconsorcial. Lembro a você, eu só posso ter substituição processual, ou seja, legitimidade extraordinária, quando, olha lá, eu for expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, a regra no nosso sistema é a da legitimidade ordinária, que vai dizer que eu só posso postular em nome próprio o meu direito. Eu só vou poder postular no meu nome o direito de outra pessoa no caso de legitimidade extraordinária quando for previsto em lei. Aí cuidado com questão de prova. Professor, uma criança está querendo pedir alimentos para o pai, mas ela não pode estar no processo, então ela é representada pela mãe. Isso é caso de legitimidade o quê? Ordinária. Mas é a mãe? Não. A mãe está apenas representando a filha. A mãe não está pedindo alimentos para ela em nome próprio, está dizendo assim, eu, fulana de tal, representando a criança, estou pedindo alimentos. Tanto que a ação nesse caso não é da mãe representando a filha, é da filha representada, por exemplo, pela mãe. Então, se você for ter que fazer uma inicial em que uma criança pede alimentos para o pai e o enunciado menciona para você que essa criança, obviamente, vai estar representada pela mãe, a ação é da criança representada pela mãe e não o contrário. Cuidado com isso. Não confunda a representação processual com substituição. Representante processual é aquele que está no lugar de alguém, ou melhor, está representando alguém porque a lei não atribuiu a ele a capacidade de estar lá sozinho, tá? Ou assistência ou representação, vai depender do caso concreto. Na legitimidade extraordinária, a lei está dizendo, você, em teu nome, pede o que você está pedindo. Por exemplo, o MP pede alimentos para uma criança. Ele está pedindo alimentos em nome próprio, mas o destinatário é a criança. Nesse caso, o MP não é representante, nesse caso, o MP é substituto processual, tá? O exemplo clássico é a da criança. Então, a criança pede alimentos, mas como ela não pode estar sozinha, ela precisa estar representada em juízo. E essa representação não se confunde com a substituição processual. Beleza? Ficou com alguma dúvida, já sabe. WhatsApp, professor, mensagem de voz, mensagem de texto, o que você achar que é mais fácil, sinal de fumaça, manda lá para eu sanar essa dúvida para você. Valeu, um grande abraço, bons estudos e até mais.